Então, a pessoa me perguntou, quanto tempo leva para se iluminar? Pergunta fácil, né? Mas tem um monte de coisa para dizer sobre isso. Nossa, o que tem de coisa para dizer sobre isso é... Acho que eu vou tentar condensar para não virar um vídeo de 1h30. Então, a coisa mais importante para falar sobre isso é dizer que a iluminação é uma ilusão. Não existe iluminação. Não, pera aí. E aí acabou o Dharma, né? Na verdade, tem um jeito muito bonito de dizer isso. O Dzongchen Rinpoche frisa bastante nos ensinamentos dele, e ele atribui a Shantideva, uma citação de Shantideva, né? Que a iluminação é a última ilusão que nós devemos abandonar. A noção de iluminação. Então, porque ela produz o caminho, né? Então nós praticamos para atingir esse resultado, e esse resultado, por que ele é ilusório? Em dois sentidos. Porque ele é uma coisa que está além das causas, mas daí ele tem uma causa, ou ocorre num determinado ponto, a partir do momento que tu não era iluminado, tu se torna iluminado. Se tem essa transição, como é que pode ter uma continuidade entre o estado não iluminado e o estado iluminado, né? Então não parece, tem que estar o estado iluminado lá presente antes. Então como é que tu fala de um momento que tu reconhece o que tu sempre foi? Tem um jogo de palavras assim, né? Então esse é o sentido de ter um elemento de causalidade, né? E depois também tempo. A própria noção de tempo, ela não é dada, né? Ela não é uma coisa assim que... O tempo, ele é ilusório, né? Então, o tempo só existe para seres não iluminados. Para os seres iluminados, eles estão além do tempo. Eles não operam dentro... O tempo é parte da ignorância, do engano, né? Então, quando a gente fala que causalidade, o surgimento, né? Ou seja, o surgimento de um fenômeno que chama iluminação num ser que não era iluminado, né? Então, está falando de surgimento, né? A gente está falando no tempo, né? Num determinado ponto. Então, a gente está tratando de um negócio que está além do engano como um engano. Então, não pode, né? Não vai funcionar, não opera, não computa, não dá erro lá no computador. Mas o Shantideva, ele nos diz isso, como é a ilusão mais útil. A iluminação é a ilusão mais útil. Então nós mantemos a ilusão que nós vamos praticar e atingir um resultado, né? Particularmente, né, quando a gente está falando em termos dos 3 veículos, a gente pode falar também de iluminação de várias formas, né? Então quando a gente usa a palavra nirvana, algumas vezes a gente está falando de iluminação. Então nirvana e iluminação são sinônimos. Muitas vezes no budismo a gente usa essas duas palavras como sinônimos. Mas nirvana, estritamente falando, é o resultado, é a iluminação no Shravakayana. Então no Shravakayana eles têm como resultado a total extinção dos kleshas, né, as aflições mentais. Então quando a pessoa não tem nem mais a semente para brotar raiva na mente dela, para brotar apego, para brotar ignorância na mente dela, ela não tem nem a tendência habitual da possibilidade disso surgir, isso já foi extinguido. Então a gente fala dessa palavra nirvana, que é essa aniquilação, né? Essa extinção. Essa extinção do quê? Das aflições mentais. Então não tem mais aflições mentais. Quando esgota completamente as aflições mentais, a gente fala em nirvana. E daí tem uma coisa famosa, assim, que a pessoa disse, eu acho que eu sou iluminado e tal. Perguntaram para ela, mas você tem raiva ainda? Então, né, se a pessoa ainda sente, ela tem as aflições mentais, ela não tem essa iluminação do como é do Shravakayana chamada iluminação, né, nirvana. Aí no Mahayana, né, no segundo Yana, eles vão dizer assim, esse nirvana aí tem um resquício de separatividade, né? Tem um resquício assim de não entendimento, de interdependência. Mas como é que acabou a ignorância e daí tem essa ignorância? Bom, isso daí não é uma ignorância específica. Então, a ignorância com relação a um eu, no Shravakayana acabou completamente. Então a pessoa não tem mais aflições. Aí quando a gente está falando da ignorância que diz respeito à natureza dos fenômenos, aí
Aí nós estamos falando do Mahayana, a natureza dos fenômenos. Então é vazia. Então quando a gente não tem uma realização completa da natureza dos fenômenos como vacuidade, então a gente não tem esse entendimento, ainda tem ignorância operando na visão do Mahayana. Na visão do Shravakayana não, é só resolver a questão do eu, está resolvido. Na visão do Mahayana não, tem que entender todos os fenômenos, né? E com esse entendimento dessa interdependência, com o entendimento dessa separatividade, aí surgem as qualidades, né? Então, isso inclui o aspecto de nirvana, que exclui todos os que não tem nem a possibilidade de retorno dos kleshas, mas além disso tem as qualidades da iluminação, né? Então, no Shravakayana elas não são enfatizadas, embora elas sejam enfatizadas como caminho. Então, compaixão como caminho. Você pratica compaixão porque você vai eliminar kleshas e vai atingir o nirvana. Então, a compaixão existe, mas ela está lá no caminho. Lá no Mahayana ele vai dizer compaixão como resultado. Então você vai eliminar os kleshas e vai revelar completamente a compaixão. A atividade de compaixão vai se tornar plenamente, vai se tornar totalmente evidente, né? Então, a gente vai falar em termos de qualidades e eliminações. Eliminação dos kleshas e total expressão, total efulgência, brilho, o brilho completo, absoluto dessas qualidades. As qualidades são compaixão, amor, alegria, equanimidade e as 6 paramitas, né? Generosidade, disciplina, paciência. Tudo isso se expressa naturalmente e plenamente, sem nenhuma oscilação, sem nenhuma... Aí a pessoa é totalmente iluminada. Então, a iluminação no Shravakayana, se a pessoa toma refúgio, leva a sério o refúgio, coloca o Dharma como prioridade, começa a praticar, em algumas vidas, em menos de uma dezena de vidas, né, considerando todas as circunstâncias ideais, a pessoa atinge esse nirvana, né? E na época do Buda, e muitas pessoas atingiram o nirvana, e até hoje em dia se pode dizer que não é tão difícil, pelo menos eles descrevem, talvez, vários professores que vão atingir nirvana na próxima vida, ou daqui a 2 vidas, né? Então tem o que volta mais uma vez, né? O que volta mais uma vez é o que ainda vai ter que morrer para se iluminar na próxima vida, né? Mas esse é se iluminar do Shravakayana, o nirvana, só eliminar os kleshas completamente. Quando a gente está falando em revelar completamente as qualidades, e daí a gente fala assim, bom, já que eu quero atingir essa iluminação mais completa, eu vou abdicar dessa busca menor, que é só eliminar os kleshas. Ela vai ser coadjuvante apenas, ela não vai ser central. Eu vou trabalhar as 2 coisas simultaneamente. Como eu vou trabalhar as 2 coisas simultaneamente, o tempo se torna vasto. Então, eles abandonam a perspectiva de apenas eliminar os kleshas em poucas vidas. Eles pensam, eu vou revelar completamente as qualidades, e para revelar completamente as qualidades, essa prática pode levar muito tempo. E isso surge por uma coragem, né, uma compaixão. Eles dizem assim, bom, em essência, o samsara não me fere, né? Eu tenho essa coragem perante entender o samsara, que o problema dos seres que não tomam refúgio é que eles não entendem o samsara, né? Não entendem o que é samsara, então eles se envolvem com o samsara, sem entender o que é samsara, e que é o ciclo de altos e baixos, né? De insatisfatoriedade completa de todas as coisas, as compostas, né? Então a gente se engana e vai atrás das coisas esperando encontrar felicidade nelas, né? Um praticante de verdade, uma pessoa que toma refúgio, ela não tem mais essa perspectiva de encontrar felicidade nas coisas compostas, né? Então, como ela já tem essa, pelo menos em aspiração, ou pelo menos num entendimento intelectual, ela já tem brota uma coragem. Então o samsara não é algo que é capaz de... não é algo de que se tem medo, ou que se precisa ter aversão, né? No Shravakayana se gera aversão pelo samsara para atingir o nirvana. A pessoa diz, não quero nada disso, eu não quero nada disso, porque eu vou atingir aquele resultado ali muito rápido. E no Mahayana eles vão dizer, não precisa ser rápido, eu quero seguir ajudando os seres, e eu não tenho medo nenhum do samsara não me afeta, eu posso seguir no samsara por quanto tempo for preciso para beneficiar os seres, né? Então, essa perspectiva de tempo, ela fica dilatada. Tem uma paciência enorme, assim. E como a pessoa tem essa coragem, ela tem um júbilo também. Então, ela não tem um samsara pesado, ela tem um samsara
quando aparece o sofrimento para ela, diz, bom, uma oportunidade de prática. Ela fica feliz. Ela tem uma oportunidade de avançar na prática, para revelar as qualidades, para ajudar mais seres, né? Por isso que fala Maha, é amplo, é grandioso, é espaçoso. Então a pessoa não tem assim uma pressão, assim, né? Tem uma pode levar muitas, vai levar muitas. Normalmente é descrito com 3 kalpas, né, para a pessoa se iluminar, praticando Mahayana. O que significa se iluminar praticando Mahayana? É revelar completamente as qualidades de um Buda. Significa que é que nem o Buda Shakyamuni, só de lembrar dele, só de lembrar das qualidades dele, a pessoa vai se beneficiar. Então, no caso do praticante, só a pessoa depois, muitas vidas depois, se lembrar daquele ser, vai ser motivo de... Isso acontece um pouco com quem atinge o Nirvana, mas num nível bem menor. Num nível bem menor. Eles são um exemplo bem mais fosco dessa expressão. É claro que eles expressam alguma qualidade, e essa qualidade persiste depois que eles desaparecem, assim, vamos dizer assim. Mas no Mahayana eles dizem, não vou desaparecer. Não tem esse negócio de desaparecer, não tem medo nenhum do samsara. Então, no Mahayana eles vão começar a falar uma coisa assim, tipo, é além de realização e não realização. Então, essa perspectiva de atingir iluminação é reconhecida como uma neurose, a iluminação é reconhecida como uma ilusão, mas a pessoa diz que é uma brincadeira de criança. É a melhor brincadeira de criança. É o caminho espiritual. O caminho espiritual também é uma brincadeira de criança, que também é ilusório. O resultado não é ilusório, mas o caminho em si ele é todo feito de acordo com coisas ilusórias, né? Prática, meditação. Por que a pessoa tem que ficar numa postura? Por que a pessoa tem que parar as atividades dela para fazer prática formal, né? Então, brincadeira de criança também. Claro, normalmente a gente reserva a palavra brincadeira de criança para coisas que são realmente fúteis, triviais. A meditação é fútil e trivial do ponto de vista do resultado, do ponto de vista de uma pessoa que está passando as vivências do samsara. Nossa, é uma coisa sagrada, uma coisa elevada, uma coisa que a pessoa respeita, né? A iluminação é a última ilusão que você abandona. É a cenoura que você põe na sua frente para você seguir na sua prática, mas ela também é ilusória, né? Então, tendo essa visão dupla de que a gente persiste atrás disso, mas reconhece a natureza essencialmente ilusória disso, então a gente segue o Mahayana. O Mahayana tem uma visão mais profunda, né? Uma visão menos linear, assim. O Shravakayana tem essa qualidade de ser muito direto, de ser muito acessível, fácil de entender, não ter paradoxos, não ter, né, não se prender nessas ideias de tempo, de não sei o que. Não, tem um negócio chamado Nirvana, que é eliminar os kleshas. Você faz isso, aquilo, e daí você vai eliminar os kleshas, e daí você atingir o Nirvana e pronto, né? Tem gente que gosta, é uma coisa... eu já vi lamas falando, é uma coisa meio protestante, assim, né? Tipo, não tem essa iconografia toda, não tem essa badulaque, fazer o trabalho e resolver e ir embora, né? Então o Mahayana não, ele tem uma coisa assim, trabalha com a nuance, trabalha com a complexidade, trabalha com a amplidão, trabalha com o paradoxo, trabalha com... né? Ele opera num âmbito muito mais vasto, né? Então a gente está falando de muitas vidas, assim. Mas aí também a pessoa pode dizer, eu queria o mais rápido possível, porque... E essa perspectiva é interessante, isso vai dar origem um pouco ao Vajrayana, né? O Vajrayana, ele vai dizer assim, não, os seres estão sofrendo muito. A compaixão começa a ficar vermelha, assim, ela começa a ficar assim, você não aguenta mais ver esses seres sofrendo, assim, né? Então, começa a brotar uma energia, né? Essa energia de resolver as coisas implacavelmente, assim, é o que dá origem ao Vajrayana. Aí o Vajrayana tem esses métodos que, vamos dizer assim, eliminar os kleshas. Não, traz os kleshas aí que a gente dá uma rechapeada neles e usa eles. É que nem usar um laboratório, né? Tem uma planta que é um veneno, daí eles vão lá e extraem um princípio medicinal daquele veneno, né? Então tudo é reciclado. Tudo que aparece é reciclado. Aí tem um impacto muito maior e é muito mais rápido, né? Então, o método mais, como se diz, o método menos sofisticado, o método mais rasteiro de prática no Vajrayana, que é fazer práticas ligadas à pureza, purificação e
atividades externas, muita ênfase em atividades externas, como prostrações, arrumar altar, né, postura, usar corretamente as roupas, não colocar os textos no lugar, tipo, esse tipo de treinamento da mente ligado a ter uma perspectiva muito pura, sagrada com relação às coisas, e isso aplicado a métodos específicos do Vajrayana que não se pode comentar, assim, né, de visualização de deidades, não se pode comentar a prática específica, né, mas, né, visualização de deidades, sadhana, recitação de mantras, né, sem tanta ênfase no aspecto interno da meditação. Se a pessoa ficar se focando só no aspecto, se tiver uma ênfase muito grande no aspecto externo, a pessoa leva no máximo 17 vidas, né, para atingir o resultado. O que é, na perspectiva do Mahayana, extremamente rápido, né? No Mahayana, 17 vidas é nada. E quando a gente está falando dos tantras internos, né, que daí tem uma ênfase. Existem práticas externas, né, mas tem uma ênfase menor e a ênfase maior dentro do aspecto da meditação, da visualização, e até além da visualização, em alguns casos. Nessas práticas, em que se recebem instruções de um professor e faz essa prática, no tantra interno vai ser a pessoa se ilumina na mesma vida ou no momento da morte, né? Então, quando ela morre, ela passa por um processo de bardo que leva ela diretamente para a iluminação. No pior caso, né, se ela conseguir fazer essas práticas durante a vida. E no melhor caso, ela se ilumina em 3... Bom, algumas práticas se fala em 1 semana de prática, né? 6 meses, 12 anos é um número, né? Se a pessoa se aplicar 12 anos em retiro, fazendo certas práticas, é possível atingir a iluminação. 7 dias é possível também, mas daí, claro, né, a gente está falando de um praticante, então, né, como é que eu vou dizer, assim, né, quanto tempo demora para a pessoa se iluminar? Depende de onde você está, né? Então, uma pessoa que se engaja no Vajrayana não é dessa vida que a pessoa está praticando. Numa dessas 17 aí, ela já está. Provavelmente, ou pelo menos Mahayana, ela está praticando há muitas vidas para chegar e ter vontade, de, né, ter conexão com o Vajrayana, vontade de praticar. Então, né, daí para essa pessoa a gente pode dizer, para algumas pessoas a gente pode dizer, não, talvez você se ilumine fazendo prática por 7 dias. Milarepa, aconteceu isso com ele, né? O mestre dele falou, se você fizer essa prática, em 7 dias você vai se iluminar. Mas ele tinha ainda algum probleminha, assim, básico de algum obstáculo, né? E ele não se engajou corretamente na prática. Porque ele talvez tivesse algum desvio de fé, alguma coisa assim, né? E daí ele passou, para purificar essa faltinha que ele tinha, assim, ele passou muito trabalho, né? Passou provações na mão do mestre Marpa, né? Provações assim de trabalho intenso, que deixou o corpo dele todo destruído de carregar pedra e passou muitas situações difíceis, assim, né? Mas teve muita fé no mestre dele. E daí ele atingiu, né, porque o Milarepa ele tinha cometido muita não virtude, ele tinha matado muitas pessoas naquela vida, né? Então se pensava que uma pessoa que tinha, né, um assassino, né, um mago negro, não ia se iluminar naquela vida, né? Mas ele atingiu a iluminação naquela mesma vida. Então o Milarepa é um exemplo de um tibetano que atingiu a iluminação. Eles falam numa vida de prática, né? Porque a pessoa chega matando 30, 50, 80 pessoas, e daí ela atinge a iluminação na mesma vida. Tem que ser na mesma vida, né? Por que a pessoa vai chegar e matar as pessoas? Não faz muito sentido, né? Uma pessoa que já está praticando há muitas vidas. Então, ele é um exemplo, assim, de pelo esforço, atingir. E ele teve essa oportunidade de receber essa prática que ele se iluminaria muito rápido, mas faltou uma certa confiança no método, e ele não aplicou o método 100%, e ele poderia ter se iluminado, mas não se iluminou naquele momento, né? Passou por mais uns 12 ou 13 anos de prova, de sofrimento, assim, físico, né? Principalmente físico, para atingir a realização. Então, né, daí tem essa história também com relação a tempo, né? Tem essa história do mestre Asanga, que tem 2 linhagens principais no Mahayana, a linhagem do Nagarjuna, do Arya Nagarjuna, né? E a linhagem do Arya Sanga. E a linhagem do Arya Sanga, o Asanga, ele se tornou... Ele era profetizado como uma pessoa importante no budismo porque a mãe dele não
tinha possibilidade de estudar ou praticar muito, mas ela fez aspirações para ter filhos, né? Então ela deixou de ser monja e teve filhos com 3 homens, teve 3 filhos, um cada homem, e um deles foi o Asanga. E o Asanga se tornou uma das pessoas mais influentes de todo o budismo, assim, né? E ele estava fazendo um retiro de 12 anos, fazendo uma prática de meditando no Buda Maitreya, né? O Buda Maitreya é o Buda que vai vir depois do Buda Shakyamuni. Então ele estava fazendo uma prática como se fosse uma prática vajrayana, de visualizar e de fazer prática focando a compaixão do Buda Maitreya, né? E ele fez 3 anos, não teve nenhum sonho, nenhuma indicação, nenhuma ideia de que a prática dele estava indo na direção certa, né? Aí ele saiu do retiro pensando assim, isso não está dando certo, vou largar isso aí. E ele viu uma pessoa com uma baita de uma barra de metal, usando um pano de seda e tentando polir aquele metal, e perguntou: o que você está fazendo com esse pano de seda, nessa barra de metal? Eu estou fazendo uma agulha. E daí ele pensou: se a pessoa passa tanto trabalho para fazer uma agulha, que é uma coisa irrisória, né? Por que eu não vou fazer mais prática espiritual, né? Então ele olha para os esforços das pessoas no mundo assim e pensa: talvez eu deva focar na prática. E daí ele fica mais 3 anos, nenhum resultado, nenhum sonho, nenhuma coisa auspiciosa. E daí quando ele sai de novo, né, desiste de novo da prática, ele vê um cara com uma pena tentando passando uma pena numa pedra enorme assim. E daí ele é uma rocha na beira de uma montanha assim, né? E ele falou assim: o que você está fazendo? Essa rocha aqui faz sombra na minha casa. Eu estou tirando essa rocha aqui com essa pena. E daí ele pensa: puxa, né? Então acho que é melhor eu praticar um pouco mais. Daí ele volta, no total ele faz 12 anos de prática. E ele desiste também, né? Depois de 12 anos não tem nenhum sinal, nada, nenhum sonho, nenhuma ideia de que o que ele está fazendo tem algum valor, assim. 12 anos, né, em retiro, fazendo meditação. Aí ele encontra quando ele sai, ele encontra uma cadela toda comida por né, bicheira, assim, toda cheia de vermes, comendo a pele dela. E ela furiosa, ela não deixa chegar perto para ajudar, né, porque ela está em um sofrimento muito grande, ela tenta morder e tudo, né. E ele pensa: puxa, né, eu vou dar um jeito de ajudar essa... Ele vê que tem um jeito de ajudar a cadela, assim. Só que ele pensa: mas se eu tirar esses vermes aqui, eu vou machucar eles, né? Então ele tira um pedaço da carne do próprio corpo, assim, e ele pensa: mas para tirar, também não posso tirar com o dedo, que vai machucar eles. Então ele tira com a língua. E ele pensa: vou botar nesse pedaço de carne meu, né, para os vermes terem que comer, para não morrerem. Aí surgiu o Maitreya, né? Ele diz assim: pô, Maitreya, eu tava 12 anos praticando e tu nem deu as caras, né? Nem para dizer assim, tá certo, segue fazendo o que tu tá fazendo e tal. E o Maitreya diz: não, eu tava sempre contigo, tu que não tinha purificado a tua mente o suficiente para me ver, né? Daí essa tua atitude compassiva agora com relação a esse animal aqui que finalmente revelou, né? Me revelou perante... E daí diz que ele andou pela cidade, assim, com o Maitreya nas costas. E diz que tinha só uma pessoa que tinha uma visão muito pura, assim. E essa pessoa viu um homem carregando um cadáver de cachorro, assim. Essa é uma história que, né, o Shagdu Rinpoche contava e agora eu reli no livro que eu comprei, que é um livro do Asanga, aquele livro enorme que eu mostrei outro dia aqui no canal. Ele tem na introdução, bem no iniciozinho, assim, pra que o resto do livro, né? Já tem essa história aqui. Já ouvi essa história, já li essa história várias vezes, mas de vez em quando eu penso de novo nisso, né? É muito comovente mesmo a prática do Asanga, né? E daí ele veio escrever esses tratados fantásticos, assim, né? Ele foi uma pessoa extremamente importante pro Dharma, assim. Né, o Maitreya levou ele para a terra pura dele e lá... E os textos dele não são de autoria do Asanga, né? São de autoria do Maitreya. Ele estava de escriba, assim, né? Uma coisa mediúnica, assim, né?
Mas, né, é que nessa altura, Maitreya, Sangha, é tudo a mesma coisa. Até a cadela é tudo interdependência total, né? Até você que está ouvindo aí já é também a mesma coisa, né? Então, esse é um exemplo do tipo de paciência, né, com relação à prática, né? E, de fato, né, então a gente pode falar assim, por que está pensando em iluminação? Se a pessoa tomar refúgio, a pessoa vai se iluminar. Então, tá ótimo, vai tomar refúgio, né? Mas o meu refúgio não é perfeito, então vai depurar o refúgio. Então, uma realização, assim, que a gente fala em iluminação, que é uma coisa enorme, mas se a pessoa tiver a realização de que a prática faz sentido, né, que o budismo faz sentido, em primeiro lugar, né, mas como coisa intelectual, assim, né? Aí depois, assim, quando ela está fazendo prática e ela chega no ponto de que a prática, assim, não é imediato, né? A maioria das pessoas não vai ser imediato, vai levar anos. Daí a pessoa chega num ponto que ela confia na prática e sem volta, assim. Aí a gente está falando, daí, a partir dali, a iluminação, dá para ver a iluminação, assim, né? Dá pra ter uma... Não precisa achar que... Tu não abandona essa expectativa de atingir ou não atingir, mas ela tá clara no horizonte, assim, né? Então, e isso é um nível de refúgio já. Então a pessoa tem refúgio primeiro nos ensinamentos, depois ela tem refúgio na prática e depois ela tem refúgio na realização. Então, esses 3 níveis de refúgio aí são só reconhecer a iluminação do Buda. O Buda, né? O Buda é uma figura histórica, o Siddhartha fez isso, fez aquilo. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. O Buda é aquela figura gorda chinesa, e tudo bem, tá. Todo mundo sabe quem é o Buda, né? Mas saber o que é o Buda no sentido budista, no sentido de entender do Dharma, de entender o que é a iluminação, o que ele passou e o que ele vai... Isso daí é tomar refúgio. Entender isso é tomar refúgio, né? Então isso já é iluminação. Por isso que fala a natureza de Buda, né? Já tem o potencial todo, porque a pessoa só é capaz de reconhecer no Buda que tem isso porque a iluminação está presente desde o início, né? E é por isso, por exemplo, que no Vajrayana se fala de usar o resultado como caminho. Então, no Mahayana tu vai dizer, bom, iluminação ou não iluminação não interessa, e no Vajrayana tu vai dizer, iluminação já é o começo. Iluminação, tu senta para praticar como um Buda, tu não senta para praticar para depois. Mesmo assim, né, se fala de uma vida, de 17 vidas, porque esse é um método de usar o resultado, né? Então tem todos esses aspectos. O tempo é ignorância, causalidade é ignorância, iluminação é a melhor ilusão, a mais doce ilusão, a melhor ilusão do samsara é a iluminação. E, né, o Arya Sangha pode ilustrar bem o tipo de paciência que a gente tem que ter com a prática, né? E até para ler o livro, que o livro é... Até para ler o livro dele, a pessoa vai dizer... As pessoas não... Olha, o que as pessoas fazem para ir na praia, para ver show de rock, às vezes eu penso assim, não é pouca coisa, assim, o esforço, né? Eu não passaria por esse esforço para ir na praia. E daí, para fazer prática, elas acham muito difícil, assim, conseguir dinheiro, conseguir tempo, Mas para fazer certas coisas, jogar videogame, Nossa, para tanta coisa que é tão besta, elas se dispõem muito facilmente, assim, né? Mas aí é questão de mérito, questão de... Né, difícil para cada pessoa estar num lugar, né? Então tem que respeitar. Em certo sentido tem que respeitar, em certo sentido tem que achincalhar. As 2 coisas são válidas. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma.
ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem canção banana eu amalo de wene jerezi wante jinja so eza peka jaba do tenjo chi om so chi jame jabene jana sawa kun chatu je o setare ba me jondo to de rumbo ni jogi za zunda tu tenjo chi chime ko ne pema samba o sa sona jante se no pa igar ju wan shu ki trupe ko se je jin se zinda shin shu jing me tu ju trupa nangi wan chatu no tu pa tenor bu yin ne ko pa mo ra sam ne londo de le tu tenjo chi peme je son peme rezo je peme dan la je ko se su wan pema cho je drama so jin do ni peme lon je ju chi pende ju wan ne jembo den ba yo ne pa dan den ba zin be je bon nan ko se jo sen tenjo chi do sun san je go rin po shen ngon do kun da de wan je bo ja ba che ko sa do do pa sa so ade so jin je lab do so shin na sang we ba je jo dan san balon je do pa jin de lo ba ma hon ba ja go ro pe ma se de ken lo jo zon le lo ja zan li sa sun cha pa pe do ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho